Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Na noite desse dia, eu quero trazer uma palavra. Hoje é 12 de abril de 2020. Hoje é domingo de Páscoa, é isso? Então, por conta disso, eu tenho uma palavra sobre a Páscoa. Eu tenho uma palavra bíblica e evangelística para o teu coração, amém? Abramos a vossa Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 42. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 15, a partir do versículo de número 42. Enquanto isso, eu quero lhe convidar para assistir as outras mensagens que nós temos aqui no nosso canal do YouTube, tá certo? Vai estar aparecendo um link aí, eu vou estar deixando um link para os irmãos. Tem algumas palavras abençoadas que Deus tem nos entregado. Por exemplo, uma nação grande pensando pequena. Essa palavra eu ministro sobre o capítulo 1 do livro do Êxodo. Eu falo sobre a nação de Israel, que era grande, forte, poderosa, porém pensava como escravo. Então essa mensagem ela tem um conteúdo muito importante para a tua vida, tá bom? Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 15 e versículo de número 42, diz assim o texto: Ao cair da tarde, por seu dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu ao corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo que Jesus havia morrido. Eu só quero ficar aqui até esse verso de número 44. Nós estamos em uma data festiva, nós estamos em uma data onde a comemoração, ou aonde a lembrança sobre a morte do Filho de Deus, ela é bem clara nos quatro cantos dessa terra. A data da Páscoa, ela tem um valor muito importante para o judaísmo de nossa época. A Páscoa, todos nós sabemos que ela traz para os judeus uma lembrança de um grande livramento, de uma grande libertação que Israel teve no livro do Êxodo, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12. Os irmãos vão poder acompanhar que Deus ele trabalhou, que Deus ele tratou com Israel, mesmo ele sendo escravo. O capítulo 15 do livro do Gênesis, Deus prometeu, especificamente no verso 13, de que a nação de Israel iria passar por dois tempos. Primeiro tempo, peregrino em uma terra estranha. Esse tempo foi o tempo do patriarca Jacó, que ficou alguns anos dentro da nação do Egito, convivendo na região de Gósen, a melhor terra que tinha daquele recinto, plantando, festejando-se e se alegrando com seu filho que havia perdido e agora encontrado, que era José. Então, o capítulo 15, versículo de número 13, Deus diz para Abraão: a tua descendência vai passar por dois estágios. Primeiro estágio, o estágio da caminhada. Capítulo de número 37 do Gênesis, José é levado ao Egito. José vai ao encontro da promessa no Egito. Depois daí, Jacó se encontra com José, cumprimento. O segundo estágio da vida de Israel, que iria acontecer com a descendência de Abraão, Deus disse: depois eles descerão e serão escravos. A primeira etapa é a etapa da nação ela ser uma nação estrangeira, que iria ter liberdade para caminhar, para idas e vindas, para fazer aquilo que bem entende dentro de uma terra estranha, respirar o ar segundo a sua vontade.
Só que a segunda etapa é a etapa da escravidão. E essa etapa, ela se cumpre no capítulo de número 1 do livro do Êxodo. Quando o rei, o faraó que assume o trono, a Bíblia diz que ele se esquece de José. Ele se esquece do que José fez. Esquecendo de José, ele acaba prendendo o povo, escravizando o povo ainda mais, com muita força. Então Israel passou por esses dois estágios: o estágio da caminhada e o estágio da escravidão. Só que Deus disse também que o final desses dois estágios iria ser glorioso. Porque se vocês observar o verso de número 13 em diante, Deus diz para Abraão: olha, Abraão, eles vão ser peregrino, primeiro estágio. Eles vão ser escravos, segundo estágio. Mas eles vão sair daquela terra com muitas riquezas e ouro, terceiro estágio. O primeiro estágio é o estágio do reconhecimento. Eles reconheceram o estado do Egito. Eles reconheceram a situação de José e permaneceram lá. O segundo estágio é o estágio da provação, da angústia. É quando eles cresciam, se multiplicavam, mas Faraó colocava a sua mão sobre eles, maltratando, fazendo com que eles sofressem ainda mais. Mas o terceiro estágio é o estágio da glória, da permanência, da alegria, do gozo, do mar sendo aberto, da presença sendo enaltecida, de Miriam cantando mais na frente, do povo se alegrando no deserto, do maná que vem do céu, da coluna de fogo que protegia durante as madrugadas, da coluna de nuvem que protegia durante o dia. Ou seja, Israel vivenciou 3 estágios. Isso não é diferente de nós que somos gentios. Nós também vivenciamos 3 estágios. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2 do livro do Efésios, capítulo número 2. Paulo, ele diz o seguinte: olha, antes nós estávamos mortos, primeiro estágio, morto nos nossos delitos e pecado. Segundo estágio, pecado e morte. Só que Cristo nos trouxe vida. Terceiro estágio, vida. Essa vida está firmada em Jesus. Ou seja, o primeiro estágio era o estágio do Éden, o estágio da inocência, o estágio onde o pecado não tinha chegado, mas porém eles conseguiram desobedecer. O segundo estágio é o estágio da consciência, da expulsão do Éden. Quando Adão e Eva é expulso do Éden, isso Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, quando é expulso do Éden, quando ele vai para fora do Éden e vivenciam a sua desgraça natural. O seu filho mata o seu outro filho, Caim matando Abel. A desgraça começa a crescer sobre a terra. Depois do homicídio começa a haver defamação, procrinação. Depois disso tudo, Noé consegue sobreviver. Então isso tudo a gente conhece. Só que o terceiro estágio é o estágio que eu vou falar nesse exato momento. É o estágio da crucificação, é o estágio do sangue carmesim. Então Paulo está dizendo: no primeiro estágio nós estávamos mortos, no segundo estágio nós estávamos mortos por causa da consequência do nosso pecado, mas no terceiro estágio Cristo nos trouxe vida, e vida em abundância. É por isso que o apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, nem com nenhuma pedra preciosa, mas nós fomos comprados por um alto preço, preço de sangue carmesim. Eu estou te dizendo que você é uma propriedade de Deus. Eu estou te dizendo que Deus te comprou, que Deus te lavou, que Deus te redimiu. Então só por esse motivo você tem que adorar e glorificar a esse Deus. Então Jesus, ele pagou o preço, e pagando o preço, ele nos tirou da mortidão do pecado. Ele nos tirou da sombra do pecado, da angústia do pecado, e nos trouxe a paz eterna, a paz firmada nele, a paz sendo testificada nele. Então, meu querido e amado irmão,
no dia desse exato momento, nessa data festiva, nessa data comemorativa, sentem na sua mesa quando você for jantar com a sua família, e entenda uma coisa: é um privilégio estar sentado à mesa com a família, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da graça do Onipotente. Então você tem motivos essenciais para glorificar e exaltar ao santo e poderoso nome de Deus. Então isso aconteceu. Então houve-se um propósito. Qual propósito? Jesus veio à terra. Quando Jesus vem à terra, Ele vem para nos lavar, nos redimir. Ele vem para cumprir-se a profecia de Isaías 53, que Ele viria como cordeiro. Só que esse cordeiro, ele tinha um destino. Qual era o destino? E ser levado diretamente para o matadouro, e ele seria um cordeiro mudo. Então o propósito de Cristo era único. Único de quê? Morrer pelos nossos pecados, fazer um sacrifício eterno, trazer expiação de pecado, trazer solução, redenção para a nossa vida. Então a Páscoa, ela representa isso. A Páscoa, ela representa uma libertação social, uma libertação espiritual, uma libertação de mente, uma metanoia que veio sobre a nossa vida para mortificar o pecado e nos trazer a unção do Espírito Santo. Então hoje, enquanto muitas pessoas estão trocando a Páscoa de Cristo pela Páscoa do comércio, hoje nós vemos pessoas trocando a verdade de Deus pela mentira. Por exemplo, na data de hoje, existem pessoas que estão comemorando a Páscoa, olhando para o coelho no lugar de olhar para Jesus, olhando para os ovos de chocolate no lugar de olhar para a cruz, e olhando para o momento social de fertilidade, até mesmo se embriagando no lugar de pedir perdão e misericórdia por aquilo que Jesus fez. Só que a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor está debaixo de uma promessa, debaixo de uma graça. Então hoje a Páscoa, ela representa para nós uma libertação contínua, uma libertação permanente. É por isso que você hoje acordou adorando a Deus. É por isso que você hoje acordou dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu estou sentindo a presença dEle aqui, eu estou sentindo a magnitude dEle aqui. O meu Jesus, o seu Jesus, Ele não está morto, Ele está vivo no meio da sua igreja. Laia sode que me prove, naia kev, nabraço de candoleia lácia. Eu estou sentindo a presença do Cordeiro Santo, eu estou sentindo a presença do leão da tribo de Judá. Então, se você está sentindo esta presença, eu te peço, durante um minuto, adore a Ele aonde você está aí. Adore a Ele no seu quarto, na sua sala, dentro do seu carro, no meio da rua, aonde você estiver ouvindo esta mensagem. Eu te convido a adorar o Cordeiro Santo e o leão da tribo de Judá. Ele morreu para nos dar vida, Ele morreu para nos dar vida. Aleluia, glória. Ele morreu para nos dar vida. O interessante é que quando Jesus, ele é conduzido para o Calvário, depois do Sinédrio trazer acusações, depois de Pilatos lavar as mãos, depois da multidão receber Barrabás por impulso do Sinédrio, Jesus agora é levado ao Gólgota. Passa-se por um momento de desespero, passa-se por um momento de cansaço corporal. A cruz cai no chão, os guardas jogam Simão Cirineu, um gentil que estava naquele recinto, que não fazia parte daquela terra, daquele momento, era um estrangeiro. O Simão Cirineu pega a cruz, coloca no ombro e sai ajudando o Cristo até o Gólgota. Sabe qual é a mensagem do Simão Cirineu para mim, para você? É a mensagem do Espírito Santo. Quando você menos esperar, quando a angústia bater na tua porta, quando o sofrimento te querer
pegar e segurar as tuas mãos, o Espírito Santo vai te acalmar, vai te proteger, vai te trazer refrigério, vai te trazer esperança, pois a função do Espírito Santo, disse Jesus, é ser um outro consolador. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro consolador. A palavra outro no original quer dizer aquele que faz as mesmas coisas que o anterior fez. Então, se Jesus curou, o Espírito Santo pode curar. Se Jesus libertou, o Espírito Santo pode libertar. Se Jesus batizou, o Espírito Santo pode batizar. Se Jesus salva, o Espírito Santo te leva para a salvação. Se Jesus trouxe refrigério para uma mãe que tinha perdido o seu filho, o Espírito Santo pode trazer um refrigério para uma mãe que perde o seu filho. Se Jesus alegrou uma nação inteira, o Espírito Santo também pode alegrar a nação brasileira. Então entenda isso: aquilo que Jesus fez, o Espírito Santo está fazendo. E nesse exato momento, o Espírito Santo está pegando a cruz que está pesando sobre os teus ombros e está te ajudando a chegar no destino certo. O Espírito Santo está pegando nas tuas mãos e está te trazendo para o caminho do Senhor. Deixa eu te dar uma palavra profética: retorna para a casa do Pai, reconcilie-se com Deus. O Espírito Santo está te chamando, está dizendo que esta é a hora, este é o momento. Não espere para o futuro, faça isso agora, porque Deus tem algo poderoso sobre a tua vida. Então Jesus foi colocado no Gólgota. O texto vai dizer que quando ele vai se entregar à morte, porque a morte não tem poder sobre ele, quando ele vai se entregar à morte, ele diz uma seguinte frase. Jesus diz assim: tetelestai. Esta palavra, dentro do seu contexto original, ela era usada em um fechamento de compromisso. Por exemplo, se eu comprasse uma fazenda e pagasse a quantia correta daquela fazenda, a pessoa me daria, o antigo dono da fazenda me daria a sua escritura e fecharia ela com selo, e no selo estaria dito tetelestai, ou seja, está cumprido, está pago. Então, quando Jesus ele expira na cruz e grita em alto e bom som tetelestai, ele está dizendo: o preço foi pago. Aleluia, aleluia. O preço foi pago. É por isso que você não entende. Quando você estava caído, quase tendo overdose de tanto usar droga, Jesus enviou um profeta lá e o profeta pegou na tua mão. E hoje você está liberto. Você não consegue entender? Deixa eu te explicar o porquê. Porque Jesus pagou o preço no Calvário por ti. Você pode não entender o momento quando você tentou tirar a sua própria vida, porque estava desesperada, mas o Espírito Santo tocou no teu coração, disse não, e você não entende. Deixa eu te explicar porquê. Foi porque Jesus pagou o preço por ti. Eu tenho nesse exato momento uma palavra para dizer para todos que estão me ouvindo: o alto preço foi pago, não existe mais dívida. O que existe agora é graça, alegria, gozo na presença de Jesus. O preço foi pago. O preço foi pago. Então é por isso, irmãos, que a crucificação, ela representa uma Páscoa de Jesus, nos trazendo libertação, nos trazendo a paz. Então, quando nós chegamos no Calvário, nós temos o efeito do Calvário. Qual é o efeito do Calvário? É o efeito do preço sendo pago, um preço de sangue. Só que depois do Calvário, depois da crucificação, algumas coisas aconteceram que trouxeram para nós novidades de vida. Algumas coisas aconteceram, alguns efeitos aconteceram que trouxeram para os judeus novidade de vida. Por exemplo, observe comigo, o ato de sacrificar alguém na cruz era comum entre os romanos. Os romanos eram profissionais em sacrificar alguém em uma cruz e condenar alguém à morte na cruz. É por isso que o texto de número 44, o capítulo 15, o versículo 44 do texto que nós acabamos de ler,
Pilatos, ele se admirou. Marcos diz que Pilatos ficou admirado porque ele estava pedindo o corpo de Jesus, Jesus já estava morto. Então Pilatos, como sendo um bom romano, Pilatos, como sendo um bom profissional em crucificar alguém, ele se admirou e disse: mas já? Ele acabou de ir para a cruz, já morreu? Não pode. Por quê? Porque eu sei o tempo da morte que uma pessoa passa crucificado. Então isso admirou eles, porque os romanos eram profissionais. Então o ato de levar alguém à cruz não era algo sobrenatural. É sobrenatural para nós, porque nós entendemos que a cruz foi o início de perdão, que a cruz foi o salário pago, o alto preço pago por mim e por você. Mas naquele ato da crucificação,